No oferecimento de MR Açaiteria, está no ar o Prosa Café desta quinta-feira. Uma ótima noite para você que sempre nos acompanha. É sempre um prazer ter você com a gente. Hoje comigo, Matheus, o dono da MR Açaiteria. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história dele e também sobre a história desta grande marca que surgiu aqui em Crixás e que tem feito a diferença. Matheus, boa noite. Boa noite, Douglas. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. E espero que a gente troque várias ideias aqui, o pessoal conheça um pouco da nossa história, da empresa, como que foi. Enfim, espero que todos gostem. Eu que agradeço, até porque eu sei, né, da quantidade de trabalho que você tem, e aí você conseguir sair um pouco da sua rotina de trabalho ali, para estar aqui falando com a gente, contando a sua história. Isso realmente é algo que não tem preço. E eu aproveito também essa oportunidade, Matheus, para agradecer você, porque você foi uma das primeiras empresas que acreditou no nosso projeto. Não só aqui no Prosa Café, mas também nos Melhores do Ano, você vem ganhando há vários anos. Sim. Você sempre participa com a gente, então eu agradeço a você, né, aproveitar aí a nossa audiência, o nosso público, e a todos os clientes da MR Açaiteria, aqueles que ainda não são clientes, que passem a ser, porque realmente, quando eu venho em Crixás, se não tomar um açaí, parece que eu não vim aqui, né? É verdade. É muito toda bom. vez, pode falar. Matheus, então eu quero já aproveitar para a gente começar, Sim. pedir para que você me conte um pouco da sua história. Fala aí como é que foi a sua trajetória. Bom, Douglas, Crixás nunca passou na minha mente que eu moraria aqui. Eu nasci ali em Morzalândia, que é aqui do lado, mas morei boa parte da minha vida em Goiatuba. O pessoal conhece aí, é lá no sul, né? No sul do No estado. sul do estado. Uhum. Uma cidade bem fria, uma cidade assim, 45 mil habitantes, uma cidade até, né, considerava assim, um pouco grande. E eu não esperava que eu ia morar aqui no Crixás, sabe? Eu passei a minha infância, a minha adolescência e o começo da minha juventude lá. Lá eu fiz o ensino fundamental, ensino médio, até ingressei na faculdade. E aí tudo mudou quando o meu avô, que ele é pastor Valdivino, ele já foi pastor aqui nessa cidade, recebeu uma proposta, não uma proposta, mas uma convocação que ele ia ser transferido de volta para Crixás. E o pastor que estava aqui na cidade ia ficar no lugar dele. Então ele aceitou, que ele gostava demais daqui, e era o sonho dele. Ele falava, se eu pudesse voltar para Crixás, Queria porque queria vir para cá. voltar para cá. E aí, final de 2018 surgiu. Então, meu pai sempre acompanhou ele, sabe? Meu pai sempre trabalhou na secretaria da igreja com ele, e ele falou assim, não, se o senhor vai, eu também vou. E, né, eu também, né, Aí fui você já junto, minha irmã veio junto. também. E aí eu larguei faculdade lá, a minha irmã estava fazendo o IF, né, Uhum. o Instituto Federal. Lá é assim, se você começar o primeiro ano, você tem que ir até o final. Não Tem que como você terminar entrar- lá mesmo. Isso, não tem como você entrar no segundo ou no terceiro. Então, assim, ela teve que deixar, né, o segundo ano dela e terminar aqui. E se ela quisesse voltar para o IF, que tem 15 séries, né, que eu acho que é o mais perto, Tem, o mais próximo teria é que séries. recomeçar. Então, enfim, foi uma mudança, assim, que a gente não esperava. E eu tranquei minha faculdade e vim. Lá eu tinha emprego, tinha faculdade, amigos. Já estava estabilizado. Tava assim, não me passava. E aí, chegamos em Crixás. Eu pensei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Confesso que, com todo respeito, eu pensava que Crixás seria para mim, né, o fim do mundo para mim. Mas, na verdade, a gente não conhece os planos de Deus. Na verdade, aqui seria o meu começo. Né? Olha que interessante, hein? Seria o meu começo aqui. Enfim, cheguei aqui no Crixás, já procurei logo um emprego, né? Antes era Servitec, hoje é a Foraco. Fiz o jovem aprendiz lá, 6 meses, porque era um ano o contrato, fiz só 6 meses, decidi retornar para Goiatuba, para terminar a faculdade, que era Ciências da Computação. Eu fiz o ensino médio no IF, com técnico em informática, então a gente já estava na área ali, né? Falei, não, então vou seguir a Ciência da Computação. E voltei. E nisso foi onde, creio eu, que é o ponto-chave dessa história da MR Açaiteria. Que quando eu voltei para fazer a faculdade, era integral a faculdade, né, lá no IF. De manhã à tarde, Tinha que ficar o tempo todo. sobrava à noite para você, né? E era 40 quilômetros de Goiatuba, o campus lá de Morrinhos, que é o IF, sabe? Eu pensei, como é que eu vou trabalhar para... Porque meu pai que estava me bancando lá, mandava uma ajudinha só para passar mesmo, sabe? Eu pensei, eu preciso de algum... Tem que se virar. Eu preciso de um emprego aqui, porque o ônibus estava caro. E aí surgiu um desejo de comprar uma moto. Foi aí onde começou essa história da MR Açaiteria, essa tal de moto.
comprar uma moto. E a moto que eu queria era uma CB Twister na época. A moto cara, na época ela era 15 mil reais. Eu pensei, como que eu vou fazer? E certo dia eu vi um vídeo no YouTube de um rapaz que fez R$ 1.000 em uma semana vendendo brigadeiro. Eu pensei, cara, se esse cara fez, eu acho que, quem sabe, eu posso tentar. Eu lembro que eu tinha lá uns R$ 40 lá, eu fui no mercado lá e comprei lá um saquinho de embalagemzinha, 2 leite condensado, 2 creme de leite, um 50% cacau da Nestlé e acho que era só. Fui lá e fiz essa primeira remessa. Começou por aí. Começou aqui nesse dia. Que interessante. E aí eu fui numa feira lá, toda quarta tinha uma feira lá na cidade, bem regionalzinha lá mesmo. Eu tinha um amigo lá nessa época, ele que me incentivou. Rapaz, por que você não tenta? Ele vendia laranja lá. E aí eu pensei, vamos tentar, mas e a vergonha? Você é tímido? Nossa, eu cheguei com lá... vendas? Hã? Você é tímido assim com vendas, pra conversar e tal, não? Nessa época eu era. Hoje tá mudado, né? Depois. E eu pensei, meu Deus, eu cheguei lá, aquela multidão de gente. Eu pensei, eu vou tentar. E aí passou 15 minutos, eu vendi acho que uns 40 brigadeiros lá. Rapidinho. Eu acho que isso pode dar certo. Aí pintou aquela luz. Aí eu pintou aquela luz. E aí no outro dia eu fui lá e fiz outra remessa. Eu já fui nas faculdades que tinha lá em Goiatuba. E aí, tem uma cidade que é Panamá, que é do lado lá, acho que é uns 20 quilômetros. Tinha uma feira lá também, na quinta. Quarta em Goiatuba, quinta no Panamá. E eu fiz também, fui lá. Também vendi assim, rapidão. Então foi nisso, eu fui levantando um capitalzinho, cada dia vendia ali os seus R$ 40, 60, 80. E teve um dia que eu nunca me esqueço, que foi o dia que eu mais vendi. Você lembra quando o Flamengo foi campeão da Libertadores? Com certeza, você lembra aí, Thomas? Você lembra? Aquele dia, na rua, tava lotada. Lotada de gente. E eu tava lá com a minha bandejinha de brigadeiro vendendo. E nisso, eu acho que eu fiz uns quase 200 brigadeiros. Nesse dia, foi bom de vendas. Daí ficou marcado. Porque o Flamengo foi campeão, né, da Libertadores. Aquela virada, né, que eles teve lá no finalzinho. E nesse dia eu tava nas ruas vendendo e... Não, foi sucesso. E aí, como eu disse, foi levantando um capitalzinho. Chegou férias da faculdade, voltei pro Crixás. E aqui eu continuei. Falei, não vou parar não, minhas férias. E vendendo brigadeiro ali, brigadeiro aqui. Chegou a hora de retornar. Era segunda-feira que eu ia retornar, domingo, meu pai chegou em mim e falou, meu filho, por que você não fica aí e faz um teste? Você tá vendendo tão bem aqui no Crixás também, as vendas. Tranca essa faculdade lá mais 6 meses, você tá novo. Pensei assim, rapaz, acho que meu pai tá certo. Ouviu o conselho dele. Eu ouvi o conselho dele. E aí eu falei assim, tá bom, pai, eu vou ouvir o senhor. Tranquei. E fiquei aí. E aí dos brigadeiros a gente começou com geladinho gourmet, com bolo no pote, com palha italiana. E aí chegou Páscoa, a gente também entrou nos ovos de colher da Páscoa. E foi indo, aquela coisa. Então, a partir daquele dia que meu pai pediu para eu ficar, foi o start inicial aqui em Crixás da MR Aceiteria. Que naquela época era MR Gourmets. A gente mexia com doce, MR Gourmets Doceria era o nome. E aí, beleza, a gente foi, né, foi indo e tal, vendendo esses doces, que era muito bom. O pessoal até hoje, às vezes, cobra, brigadeiro, você podia pôr aqui pra vender na saiteria, tão bom. De fato, era um brigadeiro realmente, assim, diferenciado, sabe? Que é brigadeiro que você come, não acha enjoativo. Todo mundo que comprava, pegava outro, ou mais outro, levava pra alguém, era muito bom. A receita minha mesmo, sabe? E até que um dia eu senti falta de um açaí no Crixás. Açaí bom, assim, eu falei, nossa, lá onde eu morava tinha um açaí bom, assim, e eu acho que se eu trouxesse alguma coisa, assim, parecida aqui para Crixás, daria certo. E eu fui atrás de fornecedores, né, experimentei açaís em Goiânia, Anápolis, até que eu achei um açaí bom, ó. Achei lá e trouxe. E foi sucesso, que era parecido com o que eu tomava lá na minha cidade. E a gente começou com delivery de açaí, em casa mesmo, ó, uma cozinha mais ou menos do tamanho desse estúdio aqui, eu e minha esposa, aí, que era minha namorada na época, né, outro presente que o Crixás me deu. Né, Aí você veio encontrar ela aqui? Eu vim encontrar ela aqui, nem imaginava. Olha Igual só. eu te falei, pra mim ia ser o fim do mundo, mas aqui também foi onde eu encontrei ela, que era minha namorada na época e desde o começo tá junto comigo até hoje.
E era só nós dois no começo. É aquela célebre frase que diz que ao lado de um grande homem sempre tem uma Exatamente. grande mulher, né? Isso é prova viva dela mesmo. E a gente começou nós dois, até que a demanda aumentou, a gente arrumou uma mocinha para ajudar a gente, a demanda aumentou mais ainda, a gente arrumou outra. Enfim, deu uma hora que eu pensei, essa saída já não tá ficando legal. E se eu começasse a fazer ele do zero, comprar polpa, comprar isso, aquilo e fazer a minha receita. Igual eu fiz do brigadeiro, que fez muito sucesso tempo atrás. Eu que fazia. Foi uma receita sua mesmo. Isso, eu pensei, se eu tivesse a minha receita do açaí, que aí ninguém pode tirar de mim, ninguém vai ter, né? Eu pensei em exclusividade, né? Mesmo. E aí procurei cursos, mentorias, fiz tudo. Investi um valor alto mesmo, né? Às vezes pensa que é só pegar uma receita pronta no YouTube ou no Google mesmo. Eu tentei, mas não funciona. Não funciona. Infelizmente não funciona. É interessante ouvir a sua história, até porque quando você vê ali uma loja já pronta, com bastante clientes, né, sempre quando eu vou lá, eu já te falei que eu sempre passo por lá quando eu estou em Crixás e é aquele vai e vem, né? As pessoas Sim. entregando e vários clientes lá. De repente as pessoas olham e falam assim, nossa, né? Vou montar uma açaiteria para mim também. Só porque tem um percurso antes de chegar, né? Tem um processo antes de chegar naquele ponto ali. Muitas vezes tem gente que passa ali, né? Igual muitos vão conhecer essa história da MR Açaiteria e pensa que a gente já começou naquilo ali, né? Mas a gente veio, na verdade, de um cômodozinho igual esse aqui. Do início. E os brigadeiros que eu fazia lá, onde eu comecei em Goiatuba, era na cozinha, na área da minha tia, que era um fogão industrial de 2 bocas, eu fazia lá. Então, para se dizer, né, foi na verdade lá que começou naquele fogãozinho industrial, 2 bocas. No oferecimento de Meta Contabilidade, nós vamos dando sequência por aqui do nosso Prosa e Café de hoje, conhecendo a história do Matheus e da MR Açaiteria. Lembrando que a Meta Contabilidade tem todo o serviço de contabilidade que você e a sua empresa precisa. Quando precisar de um contador ou uma equipe de contabilidade capacitada, procure em Crixás Meta Contabilidade, do nosso amigo Edson. Pode continuar, Matheus. Enfim, a demanda foi crescendo naquela época, né? Até que, como eu disse, a gente procurou cursos para fazer o próprio açaí. Achamos, investimos alto valor, compramos maquinários, enfim, produziu um açaí de excelente qualidade. E aí, nesse meio termo, eu pedi a minha esposa em casamento, a gente se casou, né? Tivemos a nossa lua de mel e voltamos. Eu pensei, meu bem, vamos abrir uma loja na cidade? A gente está só no delivery. Ah, mas será? Tava pandemia aquela época, aquele medo de ela voltar e não voltar. Insegurança, né? Abre ou não abre, abre e manda fechar. Você lembra que teve aquele lockdown? Uhum. Muitas pessoas tiveram que fechar a loja. E a gente tava ali, vamos abrir. E aí, inclusive, vai fazer agora 4 anos em outubro, tá bem aí? 4 anos de loja. A gente abriu. Inclusive, foi ali na praça. Você teve lá, né? Tive lá quando começou. Mais escondidinho, mas a gente abriu. Era mais modesto, né? Isso, era mais simplesinho. Mas a qualidade era a mesma. Ah, com certeza. Com certeza. E aí, era o ponto que surgiu. E aí, do lado de uma sanduicheria, do lado de uma pizzaria, eu vi uma oportunidade. Pensei, pode dar certo. O pessoal come um lanche aqui e quer tomar alguma coisa depois, né? E montamos ali, deu muito certo. A inauguração foi sucesso. E ficamos ali por quase 2 anos, eu acho. Até que eu sempre orei a Deus pedindo um ponto melhor. Porque eu queria que o pessoal visse a MR Açaiteria. Muitas pessoas chegavam ali e pensavam, nossa, mas vocês abriram aqui que dia? E já tinha anos que a gente tinha aberto a loja lá. Porque ali não é um ponto onde as pessoas passam, elas vão lá, né? Isso, quem quiser ir, vai. Quem queria tinha que ir, né? lá. Porque como a principal não passa lá, era um ponto fora da principal, muitas pessoas não sabiam. E aí, mas vocês abriram que dia? Aí já tinha semana, quase 2 anos que a gente tinha aberto a loja lá. E aí, certo dia, acho que foi dia 31 do ano passado, eu passei ali onde é o nosso ponto hoje, e vi o pessoal mexendo, tirando as coisas, e já corri lá. Eu falei, nossa, esse ponto aqui é muito bom. E cheguei lá, você está saindo? Estamos. Quem que é o dono? É a senhora que mora aqui do lado. E aí eu fui lá e já conversei com ela. A senhora vai alugar o ponto? Ela vai sim. Não, eu tenho interesse.
Ela perguntou, né, quem que você é filho? Eu falei, sou filho do fulano, do pastor Ronaldo e tal. Você apresentou para ela? Apresentei para ela, eu já tenho uma loja na cidade, já tenho meus clientes e tal. Eu vou pôr uma açaiteria aqui, um comércio familiar. Falei para ela. E ela falou para assim, meu filho, vai dar certo, porque hoje mesmo eu estendi a mão aqui, orei e pedi para Deus mandar uma pessoa de Deus e passou acho que uns 10 minutos você apareceu. Olha só. Nessa hora eu chega. A força, a forma como Deus age, né? Eu fiquei assim, sabe, impressionado. Eu falei, é de Deus então esse lugar. E pegamos firme, reforma, acho que foi quase 2 meses de reforma. E enfim, Deus tem abençoado, né, a gente ali naquele lugar. E eu só tenho a agradecer a Ele e a minha esposa que sempre esteve ao meu lado. E todos aqueles, né, que acreditaram na gente, os nossos clientes. Né, que tem clientes que desde o começo mesmo do delivery estão conosco, e aqueles também que chegaram, né, agradecer a vocês que fazem parte dessa história da MR Açaiteria. Muito interessante a sua história, muito bonita, por sinal. A gente percebe que a sua história, família, né, você com sua esposa e com a loja, meio que aconteceu assim, entrelaçada, né? Isso. Tipo, você, junto com a sua, na época, namorada, vocês... Isso. As coisas foram acontecendo, de repente vocês se casaram, montaram uma loja e é um sucesso. É muito interessante. É o que eu sempre falo. O Prosa Café nasceu há quase 2 anos, de início em Tapaci, e a única ideia nossa era assim, ó, vamos conhecer histórias, né? Aí tem épocas que acontecem os eventos, vem artistas, e as pessoas até me cobram, não, mas você não chama o artista. É porque eu valorizo demais todos os artistas, né? Trabalhei em rádio muitos anos, tive contato demais com artistas. Mas para mim, com todo o respeito que eu tenho pelos artistas, os meus artistas, aqueles que eu admiro de verdade, é você, são outros comerciantes que eu conheço aqui em Crixás, os comerciantes de Itapaci, porque nós somos artistas. Sim. Olha só, você foi para estudar, você precisava de dinheiro para pagar, para se manter lá. Você podia perfeitamente falar, ligar, né, pai, ó, manda aí para mim, mas não, você se virou, você deu o seu jeito brasileiro, então isso é um artista, né? Eu vejo que a esposa tá ali, né, nos bastidores, toda orgulhosa, porque você faz parte, eu digo isso para ela que ela devia estar aqui com você nesse vídeo, né? Porque você faz parte da história. E, Matheus, quando você era criança, você já tinha uma profissão assim dos sonhos, você pensava assim, quando eu crescer vou ser vendedor, quando eu crescer vou ter uma loja de açaí, ou eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, o que era? Eu acho que todo mundo, né? Todo mundo. Criança tem, quando eu crescer, eu... Uhum. E se eu te contar que eu queria ser totalmente uma coisa assim que hoje, ao meu ver, é longe. Eu queria ser agrônomo. 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 Porque eu gostava muito de fazenda quando era menino. Falava pra ir pra roça, Esperador. fazenda. Nossa, era bom demais. Até hoje eu gosto muito. Mas eu queria ser agrônomo. E aí acabou que quando eu entrei no IF, tinha lá como você escolher entre técnico de informática e agronomia. E aí parece que não tinha vaga na agronomia, sabe? Parece que já tinha no técnico de informática. E aí acabou que a gente gostou da informática. E aquilo lá me ajudou muito. Hoje as artes, os vídeos, os marketing de estudo sou eu que faço. Às vezes o pessoal aí não sabe, mas esse curso me ajudou bastante nisso. Porque se eu fosse para desembolsar isso hoje, ia ter um precinho todo mês aí, com certeza. Realmente. Né? Eu até... Essa arte mesmo foi a gente que, né, que planeja. Ficou bonita. A logo mesmo fui eu que fiz a logo. A gente, né, que paga para as gráficas fazer, né, tem um custo. Sim. E aí esse curso foi muito bom para mim em questão disso. Enfim, eu queria ser agrônomo, mas não aconteceu. Não era para ser, né? É interessante. Eu me lembro que eu perguntei para você, Matheus, quem é o seu marketing que faz as suas artes? Eu quero ter contato com essa pessoa. Você falou, não, é comigo mesmo. É né? comigo mesmo. Muito bom. Você se considera uma pessoa próspera? Douglas, tem muita gente que associa prosperidade e dinheiro, né? Sim. Eu acredito que hoje eu sou próspero porque eu tenho um casamento maravilhoso, eu tenho uma família bem estruturada, meu pai, minha mãe, minha irmã, meus irmãos, somos todos bem unidos, tios, primos, sabe? E todos nós nos amamos muito. E eu acho que hoje eu sou próspero por isso. Não pelo sucesso, né, que a empresa me trouxe, mas eu vejo que hoje
Prosperidade é isso para mim. Ter essa paz com a minha família. Isso para mim é prosperidade. Interessante essa resposta, até porque tem gente que pensa, é como você mesmo disse, tem gente que pensa que prosperidade é ter dinheiro. Dinheiro é consequência do trabalho. Dinheiro é consequência do trabalho. Você trabalha, ele vai vir. Vai vir. Mas muitas vezes você pode ter muito dinheiro, mas você não vai ter essa prosperidade que eu falei. É, isso aí. Interessantíssimo. Você ainda jovem já aprendeu o sentido da vida. É, né? com certeza. Tem gente que passa a vida inteira trabalhando, Isso. buscando dinheiro e deixa de viver os momentos, família, né? Valorizar as conquistas. Sim. O que mais te deixa realizado? Assim, aquela coisa que você fala, não, eu estou realizado demais como pessoa, como ser humano. Como ser humano, me deixar realizado hoje é poder ter um trabalho digno, né? Um trabalho honesto e poder ser reconhecido como uma referência aqui no Crixás, como um comerciante honesto, de respeito e de família de bem. Isso eu me sinto realizado hoje, as pessoas poderem olhar para mim, né, e falarem. O Matheus, lá da MR Açaiteria, é um rapaz de testemunho, é um rapaz honesto e trabalhador. Isso para mim, eu me sinto realizado. Muito bem. Então tá aí. Além de ser próspero na família, nos negócios, já entendeu o sentido da vida. Você vem de uma família religiosa. Isso, exatamente. O Meu seu, pai é seu pastor. avô é pastor, seu pai também. Exatamente. E você? Bom, Douglas, quando eu era mais novo, tinha muita vontade, sabe? De seguir nessa área de ser pastor. Porque eu aprendi isso muito com meu pai, se você quer ser pastor, você tem que ser pastor. Você não pode ficar se envolvendo muito com os negócios, com política, porque o pastor, a função dele é cuidar da igreja. Então, no momento que eu me encontro hoje, é um pouco distante. Não que isso não possa acontecer no futuro, mas com certeza, se for os planos de Deus, possa sim acontecer talvez algum dia. Como eu disse, ser pastor tem que ser pastor, né? Você tem que cuidar da igreja, porque se você ficar misturando as coisas, não dá certo. No oferecimento de recriar ambientes planejados e Neguinho do Açougue, tradição e qualidade em Crixás, atendendo toda a região, nós vamos dando sequência por aqui. Eu quero te falar o seguinte, se você tem alguém que está se identificando com essa história, ou se você tem alguém que você fala, não, essa pessoa precisa conhecer a história do Matheus, você copia o link e manda para essa pessoa. Tá? Não se esqueça de seguir a gente também nas nossas redes sociais vizinhas, o nosso Prosa Café lá no Instagram, quase chegando nos 15 mil, preciso de você. Segue também a MR Açaiteria. Aqui em Crixás todo mundo praticamente segue a MR Açaiteria, Sim, né? com Mas certeza. quem ainda não segue, vai lá. Segue lá. Matheus, você e a sua esposa, né, que trabalham muito, Sim. né, vocês são dedicados e são empenhados, e o sucesso ele vem através do nosso esforço. Com certeza. Claro. Só que também tem os momentos de descanso, os momentos de lazer. Sim, são precisos. São precisos, tanto para a higiene mental, quanto Isso. para o descanso físico, né? Baseado nisso, eu quero te perguntar, o que é que você e sua esposa fazem quando não estão trabalhando? Qual que é o passatempo preferido de vocês? Bom, podemos dividir aí, porque o meu é um e o dela é Isso é muito comum, O meu favorito, sem dúvidas, é ir para a beira do rio pescar. pescar. Eu volto de lá renovado. Você não estressa nem se a linha embaraçar, Não, pode embaraçar. enfiar o canto do... Nossa, como é que é? O anzol no canto no dele? canto dele, isso aí... Normal. É engarranchar os olhos, arrebentar a linha, perder chumbado, isso aí... Faz Mas eu parte. estando lá na beira do rio lá, pra mim é um descanso perfeito. E Momento. pra ela já prefere ficar em casa, dormir aquele sono da tarde, assistir alguma coisa, mas eu sempre que eu posso levar, ela vai, me acompanha, e eu, às vezes também, que eu não posso ir, eu fico com ela em casa. É esses dois descansos que a gente prefere. Ou, raramente, a gente gosta de fazer um passeio, ir ali em Uruaçu, capital, Goiânia, a gente gosta também bastante de viajar, visitar minha irmã em Anápolis. Enfim, esses são os nossos momentos assim, de lazeres que a gente gosta. Aí descansa, reflete sobre a vida e volta renovado para o Com trabalho. certeza, volta 100%. Nós vivemos por objetivos, né? Nós temos um porquê. Tudo que nós fazemos, ou alguém é o objetivo, né? Algumas pessoas lutam pelo bem da família, outras pelo bem dos filhos e vice-versa.
Agora eu quero saber de você, qual que é o seu objetivo de vida? Meu objetivo de vida, Douglas. Bom, às vezes eu penso em muitos, mas o principal deles, primeiramente, é construir a minha família, né? Meus filhos, a gente tem 3 anos de casado, então assim... Tá em lua de mel ainda? Tá em lua de mel, já estamos assim, meio que pensando em talvez algum filho ali daqui a 1 ano, 2 anos. E primeiramente é construir uma família, né? Meu primeiro objetivo de vida é construir uma família. E o meu segundo objetivo era esse, no qual que eu venho trabalhando nele, que era ter uma empresa, né? Formar essa empresa aí, que cada dia está sendo formada. E acredito que ela possa, por vários anos, continuar aqui. Minha mãe às vezes brinca, e se um dia a gente chegar embora de Crixás, Matheus, olha, a MR fica aí funcionando, com certeza. Tem uma equipe, né? Tem uma equipe aí preparada e a gente monta em outro lugar. Então, acredito que meu objetivo principal de vida é esse. A minha família, nesse momento. Eu ia perguntar qual que era a sua profissão antes de ser o dono do seu próprio negócio, mas você já me contou. Mas, né? na verdade, eu tenho uma profissão curiosa que poucos sabem. Antes, né, de eu me mudar para Crixás, eu era sonoplasta, lá na minha igreja. Então, sonoplasta? Isso, mexer com som. Então, aqui são... Aqui tem 4, então. Eu, Rodrigo também, sonoplasta de igreja, aquilo ali. E assim, eu trabalhei lá, prestei o serviço lá, né, na igreja lá, acho que foi uns 4 ou 5 anos. Eu não sei se você conhece, eu mexi naquela mesa X32 da Behringer. Demais. Conhece? Eu trabalhava em cima dela, muito top aquela mesa lá. Top, muito top. De vez em quando, o irmão... Já aconteceu com você, o pastor começa a passar as oportunidades de louvor, né? Sim. Aí, geralmente a irmã leva um CD, eu coloco para tocar num Bluetooth ali, a música, né? O playback, né? Uhum. E aí ela começa a cantar, ou ele que seja, e começa a pedir microfone. Aumenta. Aí você aumenta, de repente o trem começa a dar microfone e todo mundo Isso acontecia direto. O mais engraçado que acontecia, às vezes, era pedir para melhorar o microfone. Um pouco mais grave, mais agudo. E aí, antes de eu mexer, opa, ficou bom. Isso aí acontecia demais, mas então tá bom. Então, eu ia lá para fazer a regulagem, né? E eu, não mexe não, que agora ficou bom. Ó, então tá bom, então. Isso acontecia demais. Esse universo, ele é um universo, assim, apaixonante, né? A rádio, isso tem a ver com rádio eu gostava também? demais de mexer com som. Aí hoje, por conta do serviço, né, que eu vim trabalhando, eu nem lembro muito, sabe? Mas fiz cursos na área da X32 lá, eu sabia mexer nela em todas as áreas dela, ela é bem completa aquela mesa. Bem completa. Tem várias coisas para mexer nela. Tem tudo, né? Não, aqueles tanto de botões lá, sabia mexer nela tranquilo. E aquilo é igual andar de bicicleta, você não esquece não. Não esquece mais nunca. Hoje se eu for lá assim, eu pegar nela, às vezes ali assim, esqueço. Mas se eu pegar para mexer, acho que eu dou conta de mexer. São algumas curiosidades que às vezes eu acho que elas estão meio que no subconsciente. Por exemplo, eu vim de rádio, né? Mais de 20 anos em rádio. Rede Serra Dourada, fiz locução lá por quase 10 anos. E aí eu parei em 2018, e de 2018 para cá eu trabalhei acho que 2 anos numa rádio em Tapaci e parei mesmo de rádio, né? Aí eu encontro as pessoas na rua, né? E a pessoa fala pra mim assim, manda um alô pra mim lá que eu tô te ouvindo todo dia. Aí eu, pra não deixar aquela pessoa sem graça, eu falo, não, beleza, né? Vou mandar, mas enfim, eu acho que essas ideias, elas nunca se renovam para as pessoas. Algum dos seus conhecidos de lá da sua cidade, quando vê você, vai lembrar de você lá no som da igreja. Então, com certeza. A gente acaba passando uma mensagem positiva, né? Sim. Com isso. Matheus, você hoje se tornou um empresário, né? No ramo de açaí. Você pensa em expandir, abrir filiais, aumentar a loja? Você tem algum plano relacionado a isso? Sim, com certeza, né? Apresentar esse produto às várias pessoas, né? Em outras cidades aqui vizinhas. E um dos meus planos era, primeiro, ter uma loja central,
uma loja bonita, apresentável, na Central, né, Crixás. O pessoal foi lá em Crixás, lá na Central da MR Crixás. Hoje, né, vão chegar e vão ver aquela loja, né, bem moderna, bonita, aconchegante. E esse era um dos sonhos para eu começar a expandir. Porque se eu não tivesse uma loja, uma central, né, moderna, bonita, como que eu iria abrir outros modelos seguindo a filial? Então eu penso que se eu for abrir nas cidades vizinhas aqui, né, vai seguir o modelo que hoje da loja que eu tenho aí, naquele mesmo estrutura, né, aqueles banquinhos lá, no mesmo design. Então é isso que eu estava esperando, mas eu penso sim a gente expandir a MR Açaiteria nas cidades vizinhas. Muito aqui. bom. Vai para Itapaci. Lá em Itapaci o povo gosta de açaí. Nossa. Sim, com certeza. Eu vou te contar. Pode chegar lá sim, Itapaci. Então, Itapaci, Santa Terezinha, Ubiataba, Nova Crixás. Quer dizer, você está bem centralizado. Exatamente. Né? Essas cidades vizinhas, sim, todas elas, se Deus quiser, a gente pode sim um dia chegar lá. Hoje mesmo nós temos aqui algumas gravações para fazer e tudo, uma correria louca. Mas a ideia é passar lá na MR, né? Com certeza. Estaremos lá. Aliás, eu quero aproveitar para mandar um abraço para aquela equipe. Gente, aquele pessoal da MR lá, eu vou te falar. Sempre atende bem, feliz, sorrindo, né? Sim. E rápido, um atendimento rápido também. Há quanto tempo você já está nesse ramo, Matheus? De açaí, Douglas, igual eu te falei, vai fazer... A gente começou ali em 2020, 21, 22, 23, 24, 4 anos. Mas empreendendo, vai fazer agora em novembro, 5 anos. 5 anos de empreendimento. Isso, desde o brigadeiro até hoje, vai fazer 5 anos em novembro. Agora uma curiosidade minha, você pensa em voltar com esse brigadeiro ou já ficou no passado? Douglas, eu já pensei em algum determinado dia da semana, às vezes colocar ele lá na MR, lá numa bandejinha, alguma coisa do tipo, ou mandar de brinde para algum cliente, para eles relembrarem, né, do sabor do brigadeiro. Mas eu penso sim, algum dia voltar com ele sim. Tá certo. Como é que você consegue manter um bom atendimento? Porque você é uma pessoa de visão. Você é estratégico na forma de conduzir os seus negócios. Por exemplo, quando um empresário ele tem visão, você viu que estava precisando mudar de ponto, porque ali você estava escondido. Isso. Mas antes, você viu a oportunidade de montar uma loja maior, sendo que você estava tendo vendas no início, quando ainda era pequeno. Isso. Né? Você é uma pessoa que comanda também, você consegue comandar, estruturar bem a questão financeira da sua empresa. Como que você consegue manter o bom atendimento? Porque eu estava conversando com um empresário que tem várias filiais e ele disse, olha Douglas, a maior dificuldade que eu tenho hoje é manter o bom atendimento. Porque se você está na loja, você passa uma confiança e uma credibilidade para os seus clientes. Se você não está, e já estive lá quando você não estava, e o atendimento é o mesmo, então eu falei, mas espera aí, como que você consegue fazer isso? Isso é verdade, porque hoje, aquela coisa fala, o trabalho do patrão não é o mesmo, né, do que às vezes você confiar em outra pessoa. Mas lá na MR, graças a Deus, é diferente. A gente sempre procura dar instruções e treinamentos. Ontem mesmo, teve um senhor lá e, porventura, eu estava perto dele. Aí ele chegou lá assim, meio confuso. Eu falei, opa, boa tarde, tudo bem? O senhor está precisando de alguma coisa? Eu queria tomar um açaí aqui. Aí ele ficou olhando, eu falei, o senhor quer que te ajuda? Né, e tal. Quero. Aí eu falei, os copinhos estão ali. Ele, não, você pode servir para mim? Posso, com certeza, posso servir para o senhor. Qual que o senhor gosta? E ele nem sabia, assim, muito bem. Pode ser esse aqui, com esse negocinho branco. Eu falei, tá bom, o senhor quer mais? Você teve ali todo cuidado. Enfim, tomou, achou, saiu satisfeito demais. E aí, terminando, eu falei, vocês viram aí, né, gente? Eu quero que vocês tratem todo mundo melhor que isso que eu fiz com esse senhor aqui. E não só nessa ocasião, mas todas as vezes eu sempre prezo muito isso. Porque eu falo para elas, eu sou, a maioria lá é meninas, né? Eu sou o patrão de vocês. Mas, teoricamente, nossos patrões são os nossos clientes. Justamente. Né? Os nossos clientes, sem eles, se tirar os clientes daqui da MR Açaiteria, acabou a MR Açaiteria.
Então, vocês têm que pensar isso. E muito mais pensar como se fosse para vocês, né? O atendimento pensa que se fosse para vocês. Por exemplo, chega lá, boa noite. Você quer pedir o quê? Ué, mas nem falou boa noite pro cliente. Boa noite, tudo bem? Como vai? O senhor já conhece nosso cardápio, né? Tudo no padrão, né? Isso, exatamente, porque isso faz diferença. Muitas pessoas chegam lá e falam, nós fomos em tal lugar, muito ruim o atendimento, a gente ficou 20 minutos na mesa, ninguém foi atender a gente, agora aqui com vocês, a gente já chega, já traz o cardápio, fala, se precisar chama. Então, assim, eu vejo que um bom atendimento e treinamento. Não é fácil, não é. Se alguém falar que é fácil, tá mentindo. Mas é um bom treinamento. E também, além disso, ter colaboradores que gostem de trabalhar e fazer isso com excelência, porque isso também é muito importante. É aquele colaborador que não está lá apenas pelo dinheiro, né? Exatamente. Mas também pelo comprometimento. Está lá pela vestir a camisa. No oferecimento de Clube de Tiros, o CTCI Crixás e a Constrular Materiais para Construção, você está conferindo comigo o Prosa e Café dessa quinta-feira, que está muito bom, com mais uma história de superação, mais uma história de sucesso, de empreendedorismo. Você sonha em se tornar um empresário de sucesso? Você pode, só depende de você. A prova está aqui, né, Matheus? Exatamente. Como que funciona o seu sistema de delivery, seu sistema de entregas? Como que é? Douglas, isso aí foi um grande, assim, dificuldade que a gente teve no começo, porque não é fácil atender várias pessoas, montar o açaí rápido, passar aonde é a entrega e entregar. Hoje, a gente tem um sistema lá assim que eu vejo que é muito eficaz. Quando eu tô lá à tarde, eu que tomo conta do atendimento delivery. A gente pega o pedido, né, passa para a cozinha. O pedido que sai lá comigo, que eu anoto, vai para a cozinha. As meninas fazem, e as meninas fazendo esse pedido, elas colocam no freezer, né, porque açaí, né, tem que colocar no freezer esperando o entregador retornar. O entregador chega, eu mesmo, né, me certifico do pedido, se está tudo certo. 2 açaí universitário, tal, do cliente tal, na rua tal, esses 2 aqui. E entrego pro nosso entregador. O entregador já fica com a maquininha, caso precisar passar, ele passa ou não passa. E o troco a gente entrega na hora. Então, assim, isso é uma coisa que funciona bem. Lá na minha receiteria, o mesmo pedido que sai da minha mesa, passa na cozinha, vai pro pedido do cliente lá no freezer, do freezer, vai pro entregador, o entregador leva, depois o entregador retorna e traz e coloca lá, pro final do dia a gente vê. Em média, quantos minutos que leva esse atendimento? O atendimento, em média, se for um cliente que já é de costume da gente, é 3 minutos. É interessante esse tempo, essa rapidez, 3 né? minutos. Até porque quando o cliente fica pensando se vai pedir ou não, mas a hora que pede ele já quer logo. Eu falo sem medo de errar, que aqui em Crixás, se não for o melhor, é um dos melhores o atendimento da minha receiteria. Porque quando você pede no delivery, você manda boa noite. 10 minutos, 15 minutos, passa 20 minutos, aí a empresa responde boa noite. Lá não, lá na MR tem uma pessoa só para isso. Quando eu não tô lá, tem um colaborador que ele fica só para isso, só para atendimento. Você vai ficar aqui só para atendimento. Porque muitas vezes tem lugar que fica no atendimento e fica em outra fazendo função. Outras coisas. E aí às vezes é onde demora. Porque o delivery é nisso que você vende. É agilidade. O pessoal quer no delivery é agilidade. Rapidinho, né? É rapidinho. Então a pessoa já manda boa noite, tá. Pronto. E cardápio, tá. Beleza. Preciso de troco, endereço, localização, beleza. Pronto, fechou. 3 minutinhos, tá fechado. Já vai pra cozinha. E é interessante você focar nessa questão, porque da pandemia para cá, houve uma mudança de comportamento muito grande por parte dos clientes. Você pode observar que as pessoas hoje elas não fazem muita questão de ir até a açaiteria, ou Isso ir até a pizzaria, ou para lanchar mesmo. A pessoa prefere ficar em casa, né? Sim. Eu falo por nós mesmos, a gente tinha um hábito assim de quase todo dia estar em um lugar diferente, a gente saía. Só que aí ficamos quase 2 anos, né? Sem poder sair, a gente adaptou. Deu uma mudança. E aí aquela rapidez, você tá com fome, né? Você vai pedir. Aí você só lembra que tá com fome quando tá com fome. Isso. Aí você pede. Aí parece que a fome, quando você tá sentindo fome, o tempo demora para. Demora mais, exatamente. Aí fica naquela agonia. Hoje né? mesmo, essa questão do delivery, creio eu que é 70% do nosso faturamento é delivery hoje.
70% ou 80%, o restante é presencial na loja. Presencial. Por isso que é importante você ter um delivery rápido, né? Eu tenho um cliente em Itapaci, pizzaria do Divinão, que ele veio adaptando, porque existia lá um forno de um modelo e acabava demorando um pouquinho a pizza. Agora não, depois dessa... Porque o pessoal tá todo mundo agoniado, né? Isso. A pessoa, você manda um áudio pra pessoa, ela ouve na velocidade 2. Então ninguém tá com... Até um certo ponto é bom. Eu gosto de agilidade, só porque a gente tem que policiar também para não ficar demais, né? Tudo muito acelerado, tudo muito rápido. Falando nisso, questão da sua saúde mental, né? Eu tenho um amigo radialista em Itapaci, ele fala assim para mim, cara, eu trabalho o tempo todo, fico olhando aqui, quando eu vou descansar também, eu estou na rede social olhando, então precisa tirar aquele momento ali. Sim. Precisa se desligar da rede social, desligar de tudo. Com certeza. Como que você faz essa conciliação? Porque na realidade é conciliar o tempo, conciliar, exatamente. Né, para poder ter esse momento aí. Sim, a gente, a maior parte do dia fica na empresa, né? E quando a gente não está na empresa, né, a gente retorna para casa. E querendo ou não, você está em casa, o celular está lá. Mas na hora de ficar zen, ficar mesmo, eu tenho 2 cachorros. E isso aí a gente desce para lá, brinca um pouco com eles. Lá em casa também tem um pé de manga muito grande, é cheio de passarinho, sabe? Nossa, mas é bom, né? Aí aquilo dá 5, 6 horas da tarde, aquela canção. É pardal, é rolinha, é não sei mais o que, e vai, sabe? E vira aquela coisa, aquela canção. Então, assim, na minha própria casa mesmo, assim, eu consigo dar essa conciliada, sabe? Deixo o celular e vou lá, me distraio um pouco com eles, e isso é bom, sabe? Relaxa, no momento né? Você fica ali com aqueles animais, né? Os meus 2 cachorros, 2 pastores alemão que eu tenho. É um momento de distração, ainda mais agora que a fêmea pariu, né? Deu a luz lá. Nossa, agora então? Não, se você vê os bichinhos gordinhos, pequenininhos, aí aquilo ali é uma festa. Aí a gente desce lá, brinca com eles, isso aqui lá distrai bastante a gente. E querendo ou não, dá pra esquecer um pouquinho de alguma coisa que acontece no dia, né? Às vezes acontece algum pepino e tal, e aquilo ali dá pra... Dá uma amenizada, Dá uma né? amenizada ali, sim. A equipe da Saiteria, da MR Saiteria hoje, composta por quantas pessoas? Hoje a gente tem 6 colaboradores lá. 6 colaboradores trabalhando o tempo todo, por isso que é rápido, né? Essa agilidade Isso, que vocês têm. E o açaí, quais os segredos? É claro que a Coca-Cola não conta a fórmula, né? Dizem que a fórmula da Coca-Cola é secreta, mas secreto. qual o segredo para ter um açaí tão bom quanto o seu? Douglas, primeiramente, se você quer ser o melhor, você tem que usar os melhores ingredientes, correto? Correto. E trabalhar também com as melhores matérias-primas, né? Hoje o meu açaí, quem tem tolerância à lactose pode consumir. Tem uma cliente minha que ela é tolerante a glúten, ela também pode consumir, que ele não tem. Não tem conservante e também não tem corante. Então, é um produto bem natural. E eu vejo, se alguém hoje quer, né, produzir um açaí, assim, de qualidade, procurar esses 4 pontos aí. Porque açaí é uma fruta, né? Sim. Então, se é fruta, você tem que tornar o mais próximo possível do natural. Do natural. Esses açaí de mercado, todos bem industrializados, né? Muitos conservantes, corante, aquela coisa. Acaba distorcendo, né, o gosto também, Isso, muda exatamente. muito. E quando você compra um açaí no supermercado, você está comprando também todos esses, né, conservantes. Exatamente. Lactose, glúten. Muita coisa. Então, assim, hoje o pessoal está procurando muito ser mais saudável, Mais né? saúde. Então, se alguém quiser hoje ter um açaí, procurar essas 4 conciliações aí. E o melhor deles é o 0, né? Tirar o açúcar ainda. Aí fechou. A gente tem ele lá também hoje. 0 açúcar, 0 glúten, 0 lactose, 0 conservante, 0 corante. Você tem o açaí fitness. Tem um açaí lá fitness lá. Então, assim, esse aí pode tomar sem culpa. Sem culpa. Sim. Eu já sei, mas eu vou perguntar para você, porque vai que alguém aqui dos nossos
do nosso público não saiba, né? Onde é o endereço, onde fica localizada sim. a MR Açaiteria? Se você não é de Crixás, quando passar em Crixás, a gente fica aqui próximo ao posto A3P, no Sinaleiro, abaixo do supermercado Mini Box Marinho. Estaremos lá prontos para te receber com a melhor qualidade de açaí. E qual que é o Instagram? O Instagram é mr_açaiteria_Crixás. Tá certo, então. Como que você se sente quando você chega, né, no seu horário de abrir ali o expediente da loja, aí você chega, estão lá os seus colaboradores, está a sua esposa com você, aí você olha para aquela vasta carta de clientes que você tem. Como que você, Matheus, se sente sendo um sucesso no seu negócio? Douglas, interessante. Ontem eu estava lá na produção, né? Esse é o diferencial, a gente tem a nossa fábrica, própria fábrica. Estava lá ontem produzindo, eu sozinho, minha esposa estava num curso na igreja. E eu olhando aqueles maquinários lá, eu pensando, meu Deus, o senhor é bom demais para mim. Eu nunca imaginaria ter essa fábrica. Aí eu chego, igual você falou, eu chego lá na loja, vejo aquela loja tão linda, do jeito que eu queria, do jeito que eu sempre sonhei. E, enfim, é um sonho que eu estou vivendo. Um sonho que Deus colocou no meu coração e eu estou vivendo ele. E é muito gratificante, né? Com certeza, todos os dias eu costumo, nas minhas orações, mais agradecer do que pedir. Eu sempre oro a Deus. Deus, que o Senhor continue cuidando de mim, como o Senhor sempre cuidou. Tão bem. A gente sabe que é impossível você chegar a algum lugar caminhando sozinho. Uhum. Né? E sempre no percurso, Deus ele vai colocando pessoas para somar com a gente. Se fosse para você citar 2 ou 3 pessoas, pedindo licença para as demais que fizeram parte do processo, quem seriam essas pessoas? Sempre tem aquelas que, né, tem elas ali, mas não desmerecendo as outras aqui. Claro. Mas sempre tem aqueles, né? Uma delas a gente já falou aqui hoje, que é a minha esposa. Mas, tirando ela, digamos, eu e ela somos uma só carne, né? Sim. Mas o meu pai, a minha mãe, me ajudaram muito. Quando chegava a Páscoa, a minha mãe fazia cada tacho de recheio para mim, que nunca cobrou nada. Pegava mesmo, como se diz, colocava a mão na massa. A mão na massa, para ajudar a fazer. Cedo, 5 horas da manhã, para dar tempo de entregar. O meu pai, que sempre acreditou em mim, e no começo me ajudou a investir, comprou um freezerzinho pequeno e me ajudou a investir. E até hoje, se precisar, me ajuda. Enfim, e eu acho que, igual eu falei, essas 3 pessoas mesmo que me deram essa estrutura, esses 3. Se for citar outras, tem várias. Tem várias pessoas, com certeza. E eles sabem quem são, não preciso falar aqui, mas essas 3 foram os pilares mesmo, sabe? Muito bem. Então é isso, nós conhecemos hoje a história do Matheus, da família do Matheus, da MR. Eu agradeço mais uma vez e te deixo à vontade para fazer as suas considerações finais. Eu que agradeço, foi muito bom estar aqui no Prosa e Café com meu amigo Douglas. E espero que vocês gostem dessa entrevista, né? E se você tem um sonho de empreender, às vezes alguém tenta te desanimar, pensa, vai ser difícil. É difícil, a pessoa não está sendo verdadeira com você. Mas se você acreditar, ou no seu coração, confiar em Deus, eu tenho certeza que você vai conseguir. Assim como eu consegui e várias outras pessoas também conseguiram, né? Basta apenas acreditar, porque se a gente ficar só de braço cruzado no nosso sofá, nada vai acontecer. É aquela frase, a única coisa que cai do céu é a chuva. É a chuva. É a chuva. O restante a gente tem que ir atrás, né, Douglas? É verdade. Então, deixo aí a vocês também agora o convite, mais uma vez, para, se você ainda não conhece a MR Açaiteria, passar aqui por Crixás, estaremos lá prontos para te receber. Muito bem, esse foi o nosso Prosa Café de hoje, eu espero que você tenha gostado. Próxima quinta-feira, às 18h30, tem Prosa Café de novo, aqui no mesmo canal, aqui no YouTube. Curte, compartilha, comenta. Beijo no seu coração, que Deus cuide de você como Ele cuida de mim, e até quinta-feira, se Deus quiser.